Boa madrugada, pessoal. Espero sinceramente que você nunca precise se valer da audiência de custódia. Sinceramente. Mas se você for preso, é um direito seu. A audiência de custódia, ela te garante, no prazo de 24 horas após a comunicação da prisão em flagrante do juiz para o juiz, você vai ter direito de conversar com o juiz como ocorreu a sua prisão. Se a sua prisão ocorreu sem tortura, sem agressões físicas, tanto na fase de captura com a polícia militar, como na fase da delegacia, ou seja, na lavratura do auto de prisão em flagrante e no seu encarceramento. O preso, ele deve ter garantido a sua integridade física. Então, esse instrumento, que ele é incorporado ao nosso ordenamento com base no Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como audiência de apresentação segundo o STF, e pela classe policial tendo o apelido carinhoso de audiência de vingança. Por que audiência de vingança? É porque algumas vezes, sem muito embasamento, o preso acusa o policial de tê-lo agredido. Óbvio que quando não é provado nada contra o policial e é totalmente infundada aquela acusação, vamos dizer, o indivíduo até tem uma lesão, mas aquela lesão foi há 5 dias antes, chegou na perícia, com base em conhecimentos de medicina legal, verificou-se que não tinha a menor possibilidade daquela lesão ser praticada pelo policial militar. Nesse caso específico, ficando bem claro que, na verdade, se tratou de uma vingança pela prisão daquele cidadão. Digamos, o policial serviu inclusive café. Serviu café, deu chá de camomila para o preso. Mesmo assim, o preso o acusou daquele crime. Nesse caso específico, além do crime que já lhe é imputado, digamos, podendo ser um tráfico, um estupro ou qualquer outro, ele também vai responder pelo crime de denunciação caluniosa, que nada mais é do que você imputar falsamente um fato criminoso a alguém sabendo ser inocente. Então, nesse caso específico, infelizmente, a audiência de custódia também pode servir como audiência de vingança e muitas vezes a vingança pode surtir o efeito esperado, que é complicar um pouco a vida do policial militar quando não estão tão bem claras o que ocorreu de fato. Por isso que é importante, quando o policial apresenta alguém na delegacia, relatar com exatidão o que ocorreu. Ele tem que dizer se ele precisou usar da força necessária para deter aquele indivíduo. Ele pode ter uma lesão? Sim, ele pode. Ele pode ter sido uma lesão pela resistência. Ele resistiu à prisão, ele utilizou de força enquanto policial, e o policial usou a força necessária em termos do que é razoável, do que é proporcional. Ele utilizou da força para deter aquele indivíduo, aquele elemento que estava cometendo o fato ilícito. Nesse caso, é totalmente legítimo o uso da força, mas, lógico, na hora que ele for perante a autoridade judicial, perante o juiz, ele vai relatar, sim, que o policial utilizou força, sendo que o juiz, conhecedor da lei, ele vai perceber que o policial utilizou da força conforme o necessário. Lógico, o policial ele tem que usar a força conforme o necessário. Posterior à prisão, posterior a ter detido o elemento, o policial não pode jamais bater naquele cidadão ali, naquele preso, que já não apresenta mais nenhum risco para a integridade física do policial. Se ele assim cometer, ele cai no excesso e vai responder por excesso. Se ele, por exemplo, resolve bater, provocar lesões naquele cidadão como uma forma de castigo, ele poderá inclusive responder pela tortura, que não é nada legal constar na ficha policial. Podendo, vale saber que o policial condenado pelo crime de tortura, ele tem como efeito automática da prisão a perda da função pública. Então é automático. Cometeu tortura,
perdeu a profissão. Bem, isso aqui é um conhecimento básico do que seria a audiência de custódia. E você? Qual é a sua opinião sobre a audiência de custódia?